Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem de saúde. Não sei se não acabei não vendo se alguém mais entrou, mas é sempre importante ressaltar, né? Saúde em primeiro lugar, que todas as famílias estejam super bem, tá? Bom, eu sou o Bruno, diretor de vendas e alianças do Grupo HDI para o Brasil. Gostaria de agradecê-los pelo tempo dedicado nesta tarde para que possamos conversar um pouco sobre qualidade no mundo de tecnologia e também no mundo do whisky. Tá? Hoje, em nossa conversa, nós abordaremos os principais desafios que as empresas estão enfrentando para atravessar este período de crise, onde inovar com qualidade e velocidade é a chave para a sobrevivência e crescimento. Né? A gente tem visto muito isso no mercado. Nós falaremos também sobre a história, a qualidade e os pilares que tornam a The Macallan tão extraordinária, né? Possuindo diversos rótulos premiados aí mundo afora. Por fim, teremos uma sessão de perguntas e respostas e ao final do evento nós faremos um sorteio onde nós premiaremos aí 3 pessoas que participaram do evento com cada uma com uma garrafa de whisky The Macallan, tá? Então participem. Né? Bom, sem mais delongas, apresento a vocês Marco Bassi, CEO e fundador do Grupo HDI, e quem vai conduzir esse próximo passo falando de tecnologia pós-pandemia. Né? Então, boa tarde, Marco, e boa apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los conosco aqui. Nós, de novo, temos os colegas, os amigos da Macallan, que já estiveram conosco em alguns eventos. Alguns amigos também estão aqui conosco de longa data. Ótimo falar com todos vocês, espero que todos estejam bem. E, bom, vamos inicialmente falar um pouquinho sobre o grupo. Na verdade, só dar uma visão geral. Eu vou tentar fazer desse bate-papo muito mais um conteúdo light, assim, sem conteúdo técnico muito pesado. Eu prefiro que a gente, pessoalmente ou em meetings mais curtos, se aprofunde em temas mais técnicos. Eu acho que a visão geral agora é muito importante. A gente vai falar um pouquinho de qualidade, né? Basicamente, com o nosso foco de automação. Não sei se todos estão... Você está vendo a tela? Vocês estão vendo a tela? É possível Sim. Ver a nossa tela? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. O Grupo HDI não é uma empresa jovem, é uma empresa que tem mais de 25 anos no mercado. Nós, hoje, estamos no Brasil, na Colômbia e no Chile, diretamente, indiretamente em mais países, por intermédio de parceiros ou de representantes, ok? E o nosso foco é automatização, em basicamente todos os níveis, né? Automatização de processos, automatização de testes semi-automáticos e também robótica e mecatrônica aplicada à automação. Basicamente, o nosso enfoque é fazer testes de maneira rápida, ágil e principalmente orientada para resultados muito rápidos. Né? Por isso, nós, desde o final da década de 90, desenvolvemos ferramentas que, em conjunto, dentro de um ecossistema de ferramentas de mercado para testes automatizados e para RPA e para DevOps, tentam, né, se comprometem em acelerar o desenvolvimento de todos os artefatos ligados à certificação e testes. Nós pregamos que testar continuamente é importante e testar continuamente só é possível com algum nível de automação. É muito difícil fazer continuous testing
sem que você tenha um mínimo de automação. Então, um primeiro ponto é que, na nossa visão, os desafios mais importantes hoje são como maximizar os investimentos em teste, em tecnologia, em automatização, como garantir a qualidade no tempo, como fazer deploy continuamente, né? E como fazer isso de uma maneira a menos custosa e a mais rápida possível. E por que isso? Porque, historicamente, né, nós começamos como uma indústria de software lá no passado, na década de 90, e depois evoluímos para uma empresa de garantia de qualidade, porque começamos a executar, a usar ferramentas, Rational, Compre, lá no começo, no final da década de 90, e concluímos que era difícil, era muito complexo implementar a automatização de testes e começamos a desenvolver nossas próprias ferramentas complementares para agilizar e para gerar código, gerar o testware de maneira automática. Deu que, atualmente, nós exportamos tecnologia nessa área e eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês a respeito. Basicamente, o que a gente espera é entregar um modelo de automação maduro aos nossos clientes, né? E um modelo maduro sem que esse modelo implique em que o cliente leve muito tempo para obter essa maturação, né? Essa maturidade. A gente espera que os clientes que tenham testes manuais passem muito rapidamente pelas fases intermediárias, semiautomáticas, ou automação, ou testes assistidos, ou automação em larga escala, e até chegar a DevOps e a Continuous Delivery, Continuous Integration, de uma maneira muito leve e mais ou menos automática, né? Para isso, nós tentamos incluir no nosso modelo, né, no que a gente oferece ao mercado, processos, pessoas em um ecossistema de ferramentas e um modelo de automatização baseado em low-code automation, que permita ao cliente obter as vantagens de automação sem ter que passar por cada um desses processos de manuais para semi-automáticos, daí para automáticos, e com todos os problemas que há, culturais e etc., na implementação de um modelo de maturidade dessa natureza. Ok? Então, basicamente, o que nós tentamos oferecer no mercado? Um modelo de aceleração para que os níveis de maturidade mais elevados em automação possam ser alcançados em tempo o menor possível e com um custo o menor possível. Ok? Por que a gente está conversando agora? Porque, basicamente, nós entendemos, olhando o mercado e olhando a reação do mercado, né? Nós estamos crescendo no Brasil, estamos crescendo muito na Colômbia, um pouquinho menos no Chile, mas em plena pandemia nós estamos crescendo e eu achei um pouco ilógico num primeiro momento, né? Porque a gente está crescendo. Depois eu entendi um pouco, olhando o mercado, que o Covid foi uma espécie de empurrão nas empresas em direção à maior eficiência, né? Essa crise, apesar dos grandes problemas que nós estamos vivendo, econômicos e sociais, e etc., ela empurrou as empresas em direção à transformação digital de uma maneira sem precedente, né? O maior drive o maior drive para a transformação digital foi realmente essa crise, porque
empurrou a todos nós para sair da área de conforto e efetivamente procurar soluções mais disruptivas, ou procurar redução de custo, aumento de produtividade, né? Redução de risco. E, basicamente, a automação faz isso, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito, vamos aprofundando isso. O mercado de trabalho está mudando, basicamente, está todo mundo trabalhando em casa e etc., né? E isso vem fazendo com que as empresas tenham que acelerar processos de e-commerce. Há uma série de regulações que estão começando a aparecer agora por conta exatamente desses problemas, né? Dessas profundas mudanças, né? Os pagamentos contactless, que estavam crescendo lentamente, estão sendo empurrados para frente por conta também da transmissão, da facilidade com que você consegue implementar sem que as pessoas tenham contato direto com os equipamentos, né? Essas mudanças têm feito com que o mindset das empresas também tenham mudado, né? Estejam mudando, tenham mudado no começo e estejam mudando continuamente. Grande parte dos nossos clientes, quando nós falávamos em testar remotamente as aplicações, fazer geração automática de dados, utilizar robôs remotamente, robôs físicos de hardware mesmo, como nós estamos usando na Colômbia agora para testar os ATMs, parecia tudo muito ficção científica e os clientes diziam, não, nunca ninguém vai trabalhar de casa. Não, eu não preciso me preocupar com esses aspectos de segurança, porque eu nunca vou deixar meu funcionário acessar dados a partir da casa, né? Tem uma série de problemas que nós estamos enfrentando hoje que eram mais ou menos tabus, né, na área de TI. Muitas empresas encaravam isso como algo, isso nunca vai acontecer comigo, né? E, basicamente, o que nós estamos sentindo é que algumas áreas têm acelerado muito fortemente, as empresas estão montando plataformas de e-commerce, fazendo a parte de comunicação com o cliente direta via internet e virtual e etc., impulsionando essas áreas de maneira muito forte, e muitos aspectos de garantia de qualidade que não estavam sendo visualizados com muita clareza antes, passaram a ser importantes e críticos nesse momento. Tem um outro problema que a gente tem visto, que cresceu bastante a nossa demanda por testes de performance, né? Por quê? Porque muitas empresas tinham um nível de e-commerce, um nível de atendimento virtual, um nível de call center virtual antes, e agora tem tido que conviver com um aumento explosivo nos ambientes, nos meios de comunicação, né? Virtuais. E isso tem feito com que problemas de infraestrutura apareçam e tenham que ser tratados de maneira adequada. Então, a automação tem ajudado, nós temos ajudado muitos de nossos clientes também, por conta não apenas da qualidade, da mudança dos sistemas, da mudança do mindset e das mudanças de priorização dos sistemas, mas também pelos impactos de infraestrutura que têm sido cada vez maiores, ou a infraestrutura tem mudado o foco, né, na verdade. Está havendo, francamente, uma migração no atendimento aos clientes de ambientes mais de acesso real, físico, para ambientes virtuais, né? E, além disso,
muitas empresas têm tido impacto. A gente não precisa nem entrar muito nesse negócio, né? Muitas empresas têm sentido impactos da crise. Alguns setores têm sentido impactos maiores, outros um pouco menos. Nós, no nosso setor, da área de garantia de qualidade e desenvolvimento, tem até algum pequeno crescimento, né? Mas, na prática, a média da economia tem sentido fortes impactos. E isso também leva a uma necessidade de automação forte, porque em muitos casos, eu tenho um momento onde são necessárias grandes mudanças nos sistemas, grandes mudanças de infraestrutura, com um orçamento reduzido e sem expor a empresa a grandes riscos, porque é um momento já de redução de lucratividade e etc., né? Então, de retração econômica. Esse é o pior dos mundos, mas, de certa forma, esse tipo de situação empurra as empresas a olhar com mais cuidado modelos de automatização que tendem a reduzir o custo total de propriedade dos sistemas ao longo do tempo e tendem a reduzir o risco no ALM dos sistemas, né? no ALM da empresa. O principal dilema que você pode resolver com a automação é que, se você quer aumentar a velocidade da entrega, você tem que reduzir a qualidade, né? Porque se você não tem automação, é muito difícil manter um modelo de garantia de qualidade com um nível muito grande de cobertura e etc., e, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade de entrega, né? Então, o time to market é sacrificado, né? Por aliás, a qualidade é sacrificada por um time to market um pouquinho melhor, né? Ou eu quero reduzir o risco, mas, ao mesmo tempo, tenho que sacrificar a velocidade. Você alcança a velocidade sempre com algum nível de automação, né? A indústria formal, a indústria de transformação já encara a automatização como algo que é impossível de não ter, né? Não dá para trabalhar na indústria de transformação sem níveis de automação elevados. Mas, na indústria de TI, eu sempre digo que nós, da indústria de TI, sempre ajudamos a implementar automatização em todas as outras indústrias, mas demoramos um montão de tempo para aplicar essa mesma automação dentro da nossa própria estrutura de trabalho, né? Nós estávamos fazendo à mão sistemas para que as empresas colocassem robôs em produção, né? Era como estranho, né? Hoje já existe uma tendência, né, na nossa indústria, na indústria de TI, a encarar a automação como algo que precisa ser vista e que precisa ser ferramenta para a melhoria da nossa produtividade. Algumas empresas ainda entendem que automatizar é importante na área de testes, né? Mas, na prática, todo o ciclo do ALM, né? Todo o ciclo de ALM Parece que eu tive algum problema aqui no meu mouse. Aqui. Todo o ciclo de ALM é impactado positivamente por automação, né? Eu consigo usar automação na planificação, na execução dos testes em todo o ALM, nos testes unitários em codificação, na automatização dos builds, né, para fazer DevOps, Continuous Delivery, Continuous Integration, nos próprios testes, no deploy, né, em todo o processo de desenvolvimento, entrega e testes de sistemas, você pode empregar automatização. E quanto mais automatização você tem aí, até chegar a um nível de DevOps, de entrega contínua, menor o custo
total de propriedade dos sistemas e menor o risco, né? O que é interessante também, porque eu consigo aumentar gradativamente a velocidade das entregas sem introduzir um componente de custo muito grande, muita gente, muitas horas homem, etc. Portanto, o tema de escolher entre time to market ou time to profit deixa de ser muito impactante quando você escolhe automatizar, porque você pode garantir qualidade e, ao mesmo tempo, garantir rapidez, né? Rapidez, nesses tempos de pandemia, em que a gente tem que se adaptar muito rapidamente às necessidades, é importante. E, por isso, tanto marketing reduzido e etc. E qualidade também, porque entregar e depois não funcionar, gastar 2 vezes, ou 3 ou 4, pelo mesmo resultado, né? Agora, testar automaticamente tem as suas armadilhas, né? Nem sempre é fácil testar automaticamente, né? Muitas empresas consideram manter-se fazendo testes manuais. 70% de praticamente tudo que se testa ainda se testa manualmente, né? Porque os modelos tradicionais orientados a código têm um custo inicial que não é baixo, mas tendem a ter um custo de manutenção dos códigos robóticos ao longo do tempo crescente. Então, nós da HDI optamos por montar um modelo low-code automation, né, onde eu estou menos orientado a código e mais orientado à automatização orientada a modelos, né, de modo a produzir código robótico para automatizar processos de testes de maneira a mais rápida possível e sem que depois a manutenção seja um problema grave. Outra armadilha é que robôs consomem dados. Robôs testam muito rápido e muito profundamente. Então, precisam de muitos dados. E, em geral, as empresas pensam na automação, mas nem sempre pensam no TDM, né? Na gestão de dados de teste, na gestão de dados de prova. E praticamente 50% do tempo de automação hoje se gasta martelando na mão, né, dados para testes. Um modelo de automatização tem que pensar nisso e tem que aportar velocidade também na produção dos dados para que os robôs funcionem adequadamente, né? E ambientes nem se fala, né? A gente tem ajudado muitas empresas em automação, não apenas automatizando os testes, mas também automatizando a produção dos dados e a gestão dos ambientes de teste, né? Num estágio ainda pré-DevOps, mas de uma maneira que depois, quando nós saltamos para um nível de maturidade maior para DevOps, a empresa já tem ativos de automatização necessários e suficientes para fazer a gestão dos ambientes automatizada. Nós temos uma ferramenta que se chama Celera. Celera é uma ferramenta que nós desenvolvemos para suportar o processo de automação e orquestrar as demais ferramentas de mercado. Ferramentas de bug tracking, ferramentas de automatização, de gestão de código robótico, de TDM, né? Essa ferramenta nós aportamos nos nossos projetos
e hoje ela é SaaS, então nós entregamos também a clientes externos para que eles operem, e ela faz o quê? Ela trata desde os cenários, do desenho de cenários e casos de teste, gestiona os repositórios, a integração com os robôs, até lega automatização de testes para ferramentas de RPA, de maneira que eu possa utilizar funções que eu já estou usando em automação de testes para automatizar processos de negócio. Ok? E, a partir disso, nós também entregamos serviços, né? O Grupo HDI, a partir da ferramenta, também entrega serviços com um ecossistema de ferramentas de terceiros orquestradas pelo Celera, orientado a ter o menor esforço possível, né, na automatização da maior quantidade de coberturas possível. Então, na prática, o que a gente tenta fazer? Com as ferramentas e com um modelo bem maduro, já testado em diversos clientes, em 30 anos de trabalho, implementar uma esteira de automatização que permita tirar proveito de praticamente o primeiro dia dos processos de automatização, sem precisar mudar a cultura organizacional da empresa e etc., da maneira menos impactante possível. Ok? Eu vou falar de um case agora, um case muito interessante, e eu vou começar... Por que a gente escolheu esse case? Porque ele tem muitos aspectos que são pouco comuns no mercado de automatização. Primeiro, esse projeto de automação para um projeto de automatização de testes de caixas eletrônicos para o maior banco da Colômbia, ok? Eles nos contrataram porque viram robôs da HDI, robôs de hardware, inclusive, funcionando, mecatrônicos, né, braços robóticos, mãos, visão artificial e etc., numa feira aqui no Brasil, e nos contrataram para que nós implementássemos um laboratório de testes de caixas eletrônicos. Com um tema, eu lanço a transação no caixa eletrônico e tenho que testá-la no switch, no autorizador e no back-end, onde estão as contas bancárias dos clientes. Na prática, eu tenho que tirar 10 pesos no ATM, verificar se a transação foi switchada adequadamente, se ela foi atendida pelo autorizador, e se o cliente era válido, se o cartão era válido, e depois verificar se os 10 pesos saíram da conta do cliente lá no mainframe. Como é um teste end-to-end, ele implica em visão artificial, em operação em vários sistemas de vários ambientes de processamento diferentes, né? Braços robóticos, que eu tenho que passar o cartão no caixa eletrônico, eu preciso pôr dinheiro e tirar dinheiro, né, nos depósitos. Vamos encurtar a história. Eles levavam de 25 a 30 minutos para executar um caso de teste. Depois da implementação da automação num nível transversal, assim, isso demorou 6 meses, né, para que nós automatizássemos o primeiro ATM completo de cabo a rabo, todos os casos de teste em todos os sistemas da cadeia do caixa eletrônico. Hoje, nós temos um tempo de resposta menor do que 5 minutos. A média é 4 minutos e meio. Por quê? Porque uma pessoa à mão tem que ir ao ATM, tirar, passar o cartão, pegar 10 pesos, guardar no bolso. Sair do ATM, sentar na sua cadeira, logar no sistema A e verificar se a transação passou adequadamente. Sair, logar no sistema B, verificar se está adequado. É um processo extremamente trabalhoso, e hoje os robôs fazem isso simultaneamente, né? Quando o robô físico vai lá e dá um enter na tecla do ATM, automaticamente os robôs lógicos passam a monitorar todos os sistemas da cadeia de processo e validar a transação até a chegada, até impactar a conta do cliente.
ok? Isso promove uma economia de aproximadamente 83%. Tá? E, mais importante, o projeto era um projeto que estava planejado para 1 ano e meio. Tá? De mais de 100 pessoas envolvidas. Então, é um processo gigante, muito caro, não, um projeto muito grande. Nós reduzimos o tempo de execução de uma regressão completa nesse projeto de testes de 3 semanas para 3 dias. Isso nos permitiu reduzir o tempo total do projeto em 6 meses. Se você fizer a conta, 6 meses de mais de 100 pessoas, fora o time to profit, nós pusemos bem para trás, né? A gente adiantou a entrega do sistema em 6 meses. Na prática, nós reduzimos o custo da entrega em 6 meses. Pela quantidade de pessoas envolvidas no projeto, no terceiro mês que nós estávamos automatizando, o custo do projeto já tinha sido pago. Então, o legal de projetos dessa natureza, transversais, é que quanto mais complexo é o sistema, quanto mais complexo é o ecossistema onde esse sistema trabalha, e quanto mais casos de negócio precisam ser testados, maior exponencialmente é o ganho, né? Porque a complexidade de testar isso na mão vai crescendo exponencialmente e o custo de automatizar não cresce exponencialmente. Então, projetos de alta complexidade com ambientes heterogêneos, etc., são muito beneficiados por automatização. Tá aí um pouco do resumo disso, né? Nós reduzimos o time to market em 55% no final e reduzimos o custo a 53% do custo projetado. Não é mal, o ganho não é baixo. Okay? Em projetos grandes assim, o ganho é muito elevado. E com um ganho secundário que hoje nós estamos verificando, que é um novo ATM, eles acabaram de comprar modelos de ATM novos. Né? Um novo caixa eletrônico, quando chega lá, como nós já temos robôs e já temos automação para testar os ATMs antigos, testar o novo é basicamente ensinar para os robôs os movimentos necessários. Então, eu consigo reproduzir, reutilizar a automação a níveis absurdos, muito rápido, em praticamente 1 semana a 10 dias eu pego um equipamento que não era conhecido pelo banco e testo todas as funções de negócio que estão funcionando nos ATMs atuais. Qual é o benefício geral disso? É bem fácil, né? Com o nosso modelo, o que nós temos é uma rampa de custos comparativos com o manual e com processos de automação tradicional mais baixa. Nós automatizamos mais por menos. Mas, além disso, a reutilização no tempo é menos custosa. E como a automação é um legado que fica enquanto o sistema está sendo utilizado e modificado, você vai ajustando a automação com o nosso modelo em alta velocidade, com baixo custo, esses ajustes. O que eu tenho é que o custo total de propriedade é menor. Eu tenho menos impacto no custo, porque modificar os robôs, dada uma modificação do sistema, é muito mais fácil com esse nosso modelo. Isso permite gastar um pouquinho mais na automação e gastar menos o resto da vida do sistema. Ok? Agora, uma coisa interessante que a gente enxerga em automação e que nem todo cliente consegue observar, a gente chama a atenção, é o seguinte, se eu já tenho testes automatizados no nível funcional,
para automatizar a homologação é um aspecto de reutilização. Eu observo que eu já testo, observo que precisa ser testado da homologação e adiciono os casos que estão nesse gap. Se eu quiser voltar para trás e aportar automatização nos testes unitários, também é fácil fazer isso, porque eu já tenho robôs, segregar por tela e por funcionalidade e colocar no desenvolvimento os mesmos robôs para rodar. Então, na prática, eu consigo, dado um legado de automatização, executar robôs em boa parte do processo de desenvolvimento. E isso é interessante por quê? Porque eu multiplico o resultado com o mesmo ganho, com o mesmo custo. Eu tenho o resultado multiplicado com um custo que praticamente é único. Eu automatizei os testes. Depois, com um custo marginal, eu faço shift left e shift right com esse legado de automação, até mesmo para RPA. Ok? Então, basicamente, na prática de testes, o que a gente tem para ter agilidade, eu preciso ter scripts de automação o mais rapidamente possível, isso eu preciso gerar automaticamente scripts, eu preciso gestionar ambientes, disponibilizar dados. Aqui eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas na prática, dessas 9 habilidades que eu preciso ter, né? Para automatizar essas 10 agilidades, essas 10 habilidades que eu preciso ter, pelo menos em 8 delas a automatização aporta. E em alguns casos, ela é chave. Sem ela, eu não consigo implementar a automação. E aqui eu vou perder um pouquinho de tempo, vou usar um pouquinho de tempo de vocês, no sentido da gente olhar com calma. Basicamente, quando a gente entra nas empresas, os CIOs e os CTOs, etc., nos dizem: nós não estamos prontos ainda para automatizar porque eu ainda não passei por nenhuma etapa prévia de automação, né? Com modelos como o da HDI e com ferramentas que orquestram o processo de automação de cabo a rabo, não compensa você passar por cada uma das fases até chegar à automação. Eu posso sair de um modelo de menor nível de automatização para um modelo maior. Ok? As ferramentas são orquestradas e se integram de uma maneira que você não precisa ter equipes especializadas em cada cobertura ou em cada ferramenta. Nós podemos ajudar, inclusive, operando as ferramentas para que você tenha o resultado. A gente pode elencar cada um desses itens, mas eu acho que na prática, seria legal nós conhecermos cada necessidade de vocês, aprofundar cada um desses itens, porque eu tenho claro que em grande parte dos nossos clientes, mesmo com problemas que todo cliente tem, nós conseguimos resultados bastante rapidamente. E por último, e não menos importante, né? Num momento como hoje, no momento que a gente tem de pandemia e etc., nós temos que nos adaptar muito rapidamente, né? Desde trabalhar em casa até automatizar processo. E se adaptar a essa nova realidade nem sempre é fácil, né? Como nós já temos 30 anos trabalhando com qualidade, talvez a nossa experiência possa ajudá-los no sentido de implementar modelos de automatização de uma maneira mais ágil, com um custo o menor possível, mas com resultados garantidos.
Se vocês quiserem, se vocês se interessarem em aprofundar o conhecimento nessa área, ou mesmo conhecer cases, clientes, etc., nós estamos 100% à disposição, a gente pode levá-los a conhecer, pode fazer provas de conceito, nós podemos fazer uma apresentação virtual nos nossos laboratórios, mas na prática eu queria deixar um convite a todos que estão assistindo. Experimentar níveis de automatização mais elevados e olhar com carinho a possibilidade de utilizar ferramentas de automatização para uma efetiva redução de custo e de risco no longo prazo, né? Eu acho que vocês vão se surpreender com a velocidade com que é possível tirar proveito de soluções dessa natureza. Ok? Nós estamos juntos aqui com a Macallan, né? Não é por acaso que a gente tem uma relação de longa data com a Macallan, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu, quando era jovem, né, toquei muito tempo num conjunto e tal. Eu gosto de música, eu cantava e etc. E uma noite lá, quando eu tinha 17, 18 anos, 19 anos, né, na universidade, me deram um uísque para tomar. Eu tomei, passei muito mal, nunca mais consegui tomar uísque. Até que um dia, eu tinha lá 18 anos, 19 anos, com aproximadamente 50 anos, a Macallan me ofereceu o uísque da Macallan. Eu falei, não posso tomar uísque, porque toda vez que eu tomo eu passo mal. Eu falei, não vai passar mal. Esse é um dos melhores uísques do mundo, com certeza está entre os 2 melhores, né? E realmente eu tomei e não passei mal. Só passei bem, e a partir daí nós desenvolvemos uma relação muito grande com a marca, porque Macallan tem a ver com qualidade, assim como a HDI tem a ver com qualidade, né? Não é à toa que eles são considerados aí top, entre os 2 ou 3 melhores whiskies do mundo, e os mais caros whiskies vendidos na história são Macallan. Eu vou deixar vocês com o Bruno, que vai introduzir o Gianpaolo, nosso grande amigo, que é o embaixador da Macallan aqui no Brasil, e que vai falar um pouquinho do porquê que Macallan é sinônimo de qualidade em whiskies. Então, agradeço muitíssimo a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Bruno, se você quiser, por favor, fique à vontade. Tá certo, muito obrigado, Marco, obrigado pela belíssima apresentação. Bom, você acabou já fazendo toda a introdução para o Gianpaolo, né? Já estendeu o tapete vermelho para ele. Bom, como você comentou, o Gianpaolo é realmente um parceiro nosso. A gente já realizamos alguns eventos em conjunto. Uma pena que nesse momento a gente não consiga fazer como nós sempre fizemos, com degustação, né? Porque realmente após a aula dá bastante sede. Vamos nessa, vamos seguindo. O Gianpaolo, ele é o embaixador da Macallan no Brasil, né? E ele é quem evangeliza, na verdade, as pessoas e mostra toda a qualidade, o que representa a marca, o produto e o porquê, de fato, o produto ele é tão bom, né? O resultado final é tão bom. Gianpaolo, por favor, fique à vontade para compartilhar sua apresentação e vamos em frente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marco. Eu fico feliz que que nós tenhamos ajudado aí a vencer o seu trauma, a curar o seu trauma aí. Eu brinco que não existe uísque ruim, ou não existe quem não goste de uísque. Você só não encontrou o uísque certo para você, porque existem muitos rótulos de uísque, alguns tipos, alguns países produtores, enfim. Então, é uma questão realmente de achar o uísque certo para cada tipo de pessoa.
Eu represento o Macallan há 10 anos e eu vou falar brevemente aqui, vou dar uma ideia geral do que é Macallan e vou falar também dos pilares de Macallan, porque eu acho que a melhor maneira para explicar em 10 minutos sobre a marca é falar um pouco dos pilares. Mas antes disso, eu queria fazer um apanhado geral para contextualizar tudo. Então, vou até ligar minha câmera aqui para vocês me verem, para não ficar falando. Então, pessoal, é o seguinte, o uísque, a gente mede, o mais importante para um uísque é a qualidade da madeira do barril que esse uísque envelheceu. Muita gente pensa que o mais importante é a idade do uísque, mas se você envelhece um uísque 50 anos num barril de madeira que não tem uma qualidade boa, esse uísque, mesmo com 50 anos, não vai ser um uísque bom. Então, o primeiro mito sobre os uísques é esse da idade. Então, eu já queria que vocês tirassem ele da cabeça, né? Pode ter um uísque aí de 30 anos que seja mais caro do que um Macallan 15, por exemplo, né? Acontece muito. E aí o pessoal não entende por quê. Porque esse uísque 30 anos envelheceu numa madeira que é infinitamente inferior, né, do que a que nós usamos. Então, assim, a gente usa uma madeira com 100 anos de idade, no mínimo, né? E a maioria das outras marcas usa madeira de 40 anos. Então, às vezes, mais vale a pena você envelhecer o seu uísque 15 anos numa madeira de 100, numa árvore que tinha 100, do que você envelhecer 30, o dobro, né, numa madeira que tem menos da metade da idade. Você tem um uísque mais complexo com 15 anos envelhecendo nessa madeira de 100 do que o dobro de tempo numa madeira inferior. Então, eu já estou adiantando um dos pilares da marca. Então, por que Macallan é tão especial? Porque é a marca de uísque que usa as melhores madeiras do mundo para fazer o envelhecimento dos seus uísques, né? Então, como a gente não encontra uma madeira similar para comprar de terceiro, né, a que a gente usa, né, similar a que a gente usa para comprar no mercado, porque ninguém usa essa madeira, a gente tem que fazer um trabalho de madeireira, né? A gente tem que ir lá, cortar essa árvore, fabricar o próprio barril, né? Aí a gente entra na parte de toneleria, temos que fazer o nosso próprio barril. Então, a gente tem que se meter em áreas que não são exatamente o nosso core business, mas que a gente precisa para fazer um uísque da qualidade do Macallan. Então, eu vou abordar isso nos pilares que eu vou começar daqui a pouquinho. Mas por que Macallan, então, é o uísque que mais ganhou fama no mundo por causa dos leilões mundiais, né? O Macallan, ele é a marca de bebida, não vou nem falar de uísque, porque nenhum vinho já atingiu esses valores, né? É a marca que conseguiu os mais altos valores já registrados na venda, né, por uma garrafa no mundo. Isso é mais que vinho, nenhum Petrus, nenhum Latour, nenhum Chateau Lafite chegou a esses valores. Então, a gente teve ano passado um uísque que bateu quase os 2 milhões de dólares, foi 1.900.000 dólares o valor dele arremetado no leilão. Por que os grandes colecionadores eles pagam 2 milhões de dólares? Porque eles sabem que Macallan é um uísque que é feito de uma maneira totalmente diferente, sem similar no mercado, né? Então, agora já vou começando a falar dos pilares da marca. Eu vou projetar aqui, e claro, esses que atingem os grandes recordes são esses que estão atrás de mim aí, né? Não são uísques que você poderia comprar numa loja, num supermercado, né? Não, são uísques que são por encomenda, né? São os últimos barris disponíveis de uma produção muito limitada e o barril era excepcional, muito melhor, porque tem isso também. A gente vai provando os barris e um deles se destaca. A árvore era muito boa. Isso a gente não tem como mensurar. Isso a gente só vai vendo ao longo dos anos quando a gente vai provando, né? E aí a gente vai guardando até fazer esses que estão aqui atrás de mim na imagem, as grandes edições de colecionadores. Eu vou aqui projetar para vocês verem quais são os pilares da marca. Vamos ver. Olha, o Macallan, então, ele é tão famoso, né? Porque existem 6 pilares que diferenciam Macallan dos outros uísques. Então, vou começar pelo primeiro, que é a
nossa spiritual home, é o símbolo da marca. Se vocês repararem no rótulo, na tampa do Macallan, sempre tem essa casinha. Essa casinha era uma fazenda, né, de 1700, e aí em 1824, essa fazenda de cevada, era uma grande fazenda, resolveu fazer uísque com excesso da produção. E desde então vem sendo assim. Então, Macallan está situada numa grande fazenda, a destilaria fica lá até hoje. Né? Hoje é uma destilaria super moderna, subterrânea, para não interferir na floresta, na natureza da região. Ela fica ao lado dessa casinha aí de 1700. Eu já dormi nessa casa, ela tem um grande bar, 2 salas muito gostosas para jantares e almoços e tal, e 2 quartos que são usados durante, enfim, para personalidades ou para quem visita a destilaria. Então ela simboliza a nossa tradição, o nosso passado rural, né? a nossa essência escocesa. O rio Spey, que é o maior rio da Escócia, que dá para pescar muito salmão, passa logo atrás dela. Então, um ambiente maravilhoso, natureza assim, quase virgem, né? Porque é uma região de muitas florestas no norte da Escócia, ainda muito preservado. Outro fator que é o nosso segundo pilar, muito importante, os nossos destiladores. O álcool, ele é muito importante, ele dá muito sabor para o uísque. A gente acha que é só a madeira, né? O Macallan, 80% do sabor de um Macallan é a madeira. Realmente a madeira é muito importante. Porém, a qualidade do álcool é extremamente importante. Aí eu vou dar o exemplo que o Marco estava falando. Né? Se você tomar uma garrafa de um uísque super premium ou ultra premium, que é o topo daí da qualidade do mundo, que é uma Macallan já começa em super premium. A gente vai do super premium ao ultra premium, que são esses de coleção e tal. Se você tomar uma garrafa inteira de Macallan, claro que vai dar dor de cabeça no dia seguinte, né? Álcool em excesso sempre é tóxico, mas vai dar infinitamente menos dor de cabeça do que se você tomar um uísque de R$100 aí, um uísque standard, aqueles que a gente fala 8 anos, mas na verdade são 3 anos, né? Um Red Label ou um uísque similar. Então, a dor de cabeça vai ser infinitamente menor. Por quê? O que tem a ver isso? Porque o álcool de um uísque ultra premium é muito mais puro, né? Então, o alambique, ele entra muito também na questão dos sabores. Se você muda o sabor, perdão, o formato do alambique, né, você muda o sabor que esse álcool vai ter. Né? Então, os alambiques maiores, que são esses da direita e da esquerda, que são os mais comuns na Escócia, são alambiques que produzem álcool mais leve. O do meio é um alambique que produz um álcool mais oleoso, mais robusto, mais complexo. Né? Macallan é a única destilaria da Escócia que usa o alambique com esse formato aqui, né, do meio. É o único alambique que aparece numa nota de libra, né, é o nosso, né, é o único que teve essa honra aí. Então, o formato do alambique é muito importante. Então, o nosso destilador, o nosso alambique, ele é um dos pilares, porque como só nós temos esse formato, só nós temos esse new make, que é o álcool, né, que a gente coloca no barril, com esse sabor específico. Terceiro pilar da Macallan, o corte. Né? Então, uma das razões pelas quais o Macallan não dá muito menos, não vou falar não dá porque não posso, mas dá muito menos dor de cabeça, né, se tomado em excesso do que um whisky standard. Porque a gente joga fora metade do que a gente poderia aproveitar, né, por uma questão de qualidade, de excelência. Então, a gente destila o álcool, né? A gente pode aproveitar aí 32%, tem destilaria que aproveita até 40% do total destilado, que é a história da cabeça, coração e rabo, né? Na Macallan a gente aproveita apenas 16%, então a gente joga fora o restante que a gente poderia aproveitar. Esses 16%, ele é o álcool mais puro e mais rico em aromas e sabores. Então, a gente já começa com um álcool puríssimo, que é a base do que a gente vai colocar no barril. E aí, com os anos, as resinas de madeira, né, a madeira ela vai começar a soltar os azeites naturais dela, os óleos essenciais, que tem muito aroma, tem sabor e tem cor, né? Então, o uísque vai ganhando cor, aroma e sabor ao longo dos anos. Normalmente, os uísques mais envelhecidos têm mais cor, aroma e sabor.
né? Então, ele é um chá de madeira. Ele vira um chá de madeira a partir do momento que a gente coloca esse álcool base puríssimo, né? E não é um álcool sem sabor, é um álcool super saboroso. Se você tomar um álcool de cevada com gelinho diluído em água, você pode tomar ele como um aperitivo, como se fosse uma grapa, né? Um digestivo. Essa é a vantagem do álcool de cevada, que é o álcool que o single malt é feito, né? Se você fizer o mesmo com um whisky de trigo, de milho, de aveia, que são os whiskies usados para fazer um blend, por exemplo, esse álcool é intomável, é muito agressivo, arde demais, não tem complexidade, não tem aroma, não tem sabor, é só a ardência do álcool. E aí você depende muito da madeira para dar o sabor para esse tipo de whisky. Então, a vantagem de um single malt de um whisky de cevada, que é o caso do Macallan, né, que a gente só faz single malt, é justamente essa. O nosso álcool, a nossa base é sempre feita de cevada, que é o melhor grão para se produzir whisky. Infelizmente, é o grão mais caro e não dá para ter tudo na vida. Sempre tem, né? You get everything you pay for, né? Que eles falam nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que vale a pena fazer o álcool da cevada. Os barris, cheguei então no nosso quarto e mais importante pilar, são 6 pilares, né? Com certeza os barris são os principais. Por quê? 80% do sabor do Macallan vem da madeira. No whisky normal, são 60%, né, da madeira e 40% todo o resto. Cevada, tipo do alambique e tal. No caso da Macallan, como a gente investe muito dinheiro em madeira, as nossas madeiras são muito boas, esse valor, esse percentual sobe para 80% de complexidade, de aroma, de sabor, a cor não é 100%, né, que vem do barril. 80% do sabor vem da madeira. E aí isso é muito, muito, muito importante. Cor natural, porque a gente usa uma madeira com no mínimo 100 anos, então não é necessário colorir o uísque artificialmente, usando, por exemplo, caramelo, que é o corante mais usado na indústria. Nenhum Macallan leva caramelo, né? Do mais acessível ao mais caro do mundo, todo Macallan tem a sua cor natural, né? Por causa da madeira. E aí, o Peerless Spirit é o nosso pilar que reúne toda essa excelência, né? Então, eu brinco, né? Uma marca de luxo, ela não é só o melhor, o mais bacana, o de melhor qualidade, o mais bonito. Ela tem que fazer isso por muito tempo, né? Senão ela não é um ícone, né? Por exemplo, uma marca que tem 5 anos, 2 anos, ela não vai conseguir ter o status de uma marca que tem muitos anos, porque isso se chama consistência, né? Então você não só faz o melhor, como você faz o melhor há muito tempo. E isso é um valor intangível que é muito bacana nesse mercado, né? Então a gente tem muito orgulho de ser uma das primeiras destilarias na Escócia a obter licença, né? Desde 1824 a gente produz uísque e na Escócia era legal produzir uísque desde 1824. Então, assim, a gente é o mais antigo que dá para ser, a gente faz o uísque por mais tempo possível e sempre fazendo com essa qualidade, sempre sendo reconhecido pela qualidade. Aí eu encerro essa minha explicação relâmpago, esse curso relâmpago, né, falando um pouquinho da marca hoje, né? A Macallan, ela é uma marca com uma responsabilidade social e ambiental. Eu vou falar para vocês que eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha tanta responsabilidade social como a Macallan. Por quê? 100% do lucro da Macallan, então esse uísque aí de 2 milhões de dólares, né, que você pensa assim, nossa, que supérfluo, né? Como uma pessoa paga 2 milhões de dólares num uísque? Esse uísque poderia melhorar a vida de centenas de pessoas, né? Podia pagar educação para muitas crianças, né? Como que uma pessoa paga? Pois 100% dos lucros da Macallan hoje são revertidos para instituições de caridade no mundo inteiro. Então, a Macallan, na verdade, ela é parte de uma grande fundação, né? As herdeiras da Macallan, que eram 2 irmãs, elas criaram um trust, né? Depois da morte delas, esse dinheiro vindo da Macallan, que não é pouca coisa, no passado foram 330 milhões de pounds, né? Esse dinheiro todo foi para caridade. Então, é uma marca que é especial, porque ela junta o super supérfluo, né? O luxo
que normalmente é muito egoísta, né? Você gastar tanto dinheiro num uísque, né? Totalmente desnecessário, né? Mas ao mesmo tempo você está ajudando muita gente com esse dinheiro, né? Então ela une essas duas coisas. Então é um luxo sem culpa, sem medo de ser luxo, porque tem muita responsabilidade. Daí também ambiental, porque a nova destilaria ela é 100% sustentável, ela reutiliza toda a matéria que ela gera, então vira composto orgânico, adubo para adubar os jardins, a energia é feita com a biomassa da própria cevada que é processada e né, o refúgio do processo de fabricação, tudo é aproveitado. E ela tem todos os ISOs possíveis e imagináveis, ela fica subterrânea justamente para não interferir visualmente na floresta que fica ao redor da destilaria. Então é uma marca que eu tenho muito prazer de trabalhar, sabe? Porque eu não estou falando uma coisa que eu não acredito. Eu acredito totalmente em tudo que eu estou falando aqui, né? E a gente é muito responsável, é muito do bem, é o melhor dos dois mundos, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tanto do conteúdo do Gianpaolo, né, trazendo toda essa história fantástica da Macallan, quanto do Grupo HDI também, trazendo um positioning e uma visão um pouco diferente, né, para apoiar, de fato, as empresas de forma bastante estruturada, né, para apoiar, de fato, as empresas a terem maior velocidade com qualidade, né? Eu acho que isso esse é a informação principal aí que a gente quis passar, tá? Desejo a todos uma excelente noite, né? E que todos continuem com saúde, vocês, seus familiares, e isso. Muito obrigado. E aos ganhadores, nós entraremos em contato com vocês por telefone, e-mail, para que a gente faça toda a logística para a entrega das garrafas, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Prazer estar com vocês de novo. Paulo, um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bruno. Tchau. Tchau, Tchau, mano. Até mais, pessoal. Até mais.